Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu te pergunto, cachorro pode comer pipoca? Se você tem cachorro ou pensa em adotar um ou ter um futuramente, gosta de pipoca? Esse é o casamento perfeito para você ficar nesse vídeo e assistir até o final, já que a gente vai responder essa pergunta. Então fica comigo até o final que o vídeo vai começar. Mas depois da vinheta, que o Lucas, nosso editor, vai tocar agora. Toca aí, Lucas! Bom, galera, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica, eu também faço todas as anestesias, sedações do hospital e toda semana a gente faz vídeo novo aqui para vocês, tá? Então, se inscreve aqui no canal, que o fato de você se inscrever mostra pra gente que os conteúdos que a gente está produzindo são bons, são de qualidade. Isso motiva a gente a produzir mais e mais de acordo com as dúvidas que vocês têm. Dúvidas que eu falo são todas aquelas que vocês lançam no comentário do YouTube, no comentário do Instagram, nas nossas postagens, tanto no YouTube quanto no Instagram, e também tudo isso no Facebook ou no Google. Então, tudo que nosso público tem dúvida, a gente com certeza vai fazer vídeo, vai fazer postagem no blog. Então, independente da nossa rede social, elas são todas interligadas e a gente responde todo mundo nelas e posta conteúdo relacionado com a dúvida de todo mundo, beleza? Então, nós temos várias redes sociais: Instagram, Facebook, o nosso blog, o Google e o YouTube. E além disso, nós temos o WhatsApp também. Então vamos falar da pipoca. Fala sério, pipoca é bom demais. Quem não gosta de uma pipoca? Principalmente aquela pipoca quentinha, né? Que exala aquele cheiro por toda a casa. Então, se você gosta de pipoca, lança aqui nos comentários pra gente saber. Eu sei que a maioria das pessoas amam pipoca. E a pipoca, né, principalmente nesse tempo de coronavírus, ou então em finais de semanas, aquela noite que tá fazendo um friozinho gostoso, que a gente quer ficar embaixo das cobertas, vendo um filme, e também em feriado ou feriado prolongado. Então, esses dias, eles chamam por pipoca, eles pedem pipoca. Então, a pipoca está intimamente relacionada, além dessas datas, também com filmes, com séries, documentários, com futebol ou qualquer outro tipo de esporte, e também algumas comemorações que tem pipoca. Então, você que tem cachorro ou pretende ter, que gosta de pipoca e gosta de curtir um finalzinho de semana ou um feriado e também gosta de filme, série, eu tenho certeza que você faz bastante pipoca, e quando você vê seu cachorro olhando você comendo, você fica com a dúvida se pode dar esse tipo de alimento para o cachorro. Então a gente vai sanar essa dúvida, já que nem todo alimento que nós comemos pode ser dado para os cães, já que alguns são tóxicos. Beleza? Então, antes da gente responder a pergunta, eu vou só passar rapidamente a composição da pipoca, tá? Porque é importante a gente saber isso para vocês verem o que vocês estão dando, seja para o cachorro ou o que vocês também estão ingerindo. Então, a pipoca, ela é derivada do milho e ela também é rica em carboidrato. Carboidrato é bom? Carboidrato é bom sim, tá? Ele é uma ótima fonte de energia. Todos os combustíveis que nossas células utilizam para queimar, carboidrato é o principal. Primeira escolha para gerar energia para as células, né, para o nosso corpo, é carboidrato. Isso sem sombra de dúvidas. Mas só que o carboidrato também em excesso pode causar consequências. E, como em outros vídeos de nutrição que eu falei aqui no canal, ele pode causar diabetes e também pode causar obesidade. Sabe aquela pipoquinha que a gente ama, come todo final de semana? A gente tem que maneirar, não pode comer desenfreado, beleza? E também a pipoca é uma ótima fonte de fibras. Todo alimento que tem fibra regula o intestino e também previne prisão de ventre. E aquelas diarreias mais leves, né, que alguns animais apresentam, fibra também é o positivo. Ele é aconselhado sedado, tá? Mas lembrando que em diarreia, tranquilo. Se seu animal apresentar diarreia com sangue, diarreia com muco, ou então aquelas diarreias muito feias em vários dias, muitos dos casos não vai adiantar dar fibra. O que vai salvar ele é um veterinário de sua confiança.
Então corre para ele para a clínica para iniciar tratamento, beleza? E pessoal, dependendo do modo que você prepara a pipoca, ela se torna rica em calorias e também em sódio, tá? E isso por quê? Porque o modo que a gente prepara, a gente coloca gordura e sal, tá? Então por isso que ela fica cheia de gordura e cheia de sal, mas ela naturalmente não tem muita gordura nem sal. E agora que a gente sabe um pouco da composição desse alimento, eu te pergunto, cachorro pode comer pipoca? E já que eu perguntei, eu vou responder. Cachorro pode e não pode comer pipoca. Ah, mas como assim, Marco? Cachorro pode e não pode comer pipoca? Pois é, eu vou explicar agora o porquê que eu falei isso. Então, pessoal, o problema não é o milho da pipoca. O problema é como a pipoca é preparada, tá? Porque geralmente quando a gente prepara a pipoca, a gente coloca muita gordura e muito sal. Então, por exemplo, a gordura a gente utiliza manteiga, a gente utiliza óleo. Então isso aumenta a gordura no alimento. E também, como eu falei, a gente utiliza muitos temperos e o principal deles seria o sal. Então, utilizando gordura e sal, aumenta o nível de caloria e também de sódio da pipoca. E por último, o açúcar, né? Porque muita gente gosta de pipoca doce. Então, além da pipoca naturalmente já ter muito carboidrato, carboidrato é açúcar, você ainda adiciona açúcar no caso da pipoca doce, ela ainda torna mais concentrada em carboidrato. Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. E falando em pipoca, uma das mais utilizadas é a pipoca de micro-ondas, que é ainda pior. Além de ter tudo isso que eu falei, ela também tem aromatizantes artificiais, conservantes artificiais e palatabilizantes artificiais. Então tudo isso torna a pipoca um alimento que a gente não sugere você dar para o seu cachorro. Então nesse caso que eu falei, não pode ser dado. Então agora que a gente deu o exemplo do não pode, né, que a gente aconselhou você não poder dar pipoca para cachorro, então o cachorro não pode comer pipoca nessas condições, a gente vai explicar por que a gente falou que pode também dar pipoca para cachorro. Então, quando que pode? O que a gente indica? A gente indica você dar a pipoca íntegra, tá? Então, pessoal, eu não tô falando para você pegar aquele milho íntegro, daquelas pipocas que vem em saquinho e dar pro seu cachorro. Eu não tô falando isso, porque se você fizer isso, ele não vai comer. Primeiro que é um alimento que não tem atrativo nenhum, então não tem cheiro, não tem sabor. Segundo, porque é extremamente duro. Então, muito provavelmente, seu animal não vai gostar. Para dar, você tem que preparar ela. E mais para frente no vídeo, a gente vai falar alguns modos de preparo. Então, o ideal é você não utilizar os ingredientes que a gente citou anteriormente. Mas isso a gente fala se você quiser dar pipoca para o seu cachorro, tá? Até deixar aqui a nossa playlist de nutrição que a gente fala vários alimentos que o cachorro pode comer e também alguns alimentos que o cachorro não pode comer. E a pipoca que a gente indica você dar não é a de micro-ondas, tá? É aquela pipoca que você compra no supermercado que vem no saquinho transparente e vem cheio de milhozinho de pipoca lá dentro. Então, resumindo, o ideal é você dar pipoca de saquinho e preparada sem óleo, sem gordura e sem açúcar. Consumir pouco e dar para o seu cachorro de modo esporádico. E o não ideal é você dar pipoca de micro-ondas ou então a pipoca de saquinho em que você prepara ela com gordura, seja óleo, manteiga, açúcar ou tempero, né? E o mais comum seria o sal, e você dá ela para o seu cachorro, seja em pouca quantidade ou muita quantidade. Então a gente não indica porque realmente isso a longo prazo vai fazer mal para ele. Vai diminuir a saúde e a longevidade dele. Resumindo mais ainda a ópera então. A pipoca, sinceramente, é um alimento, a gente falou que pode ser dada e realmente ela pode, mas só que a gente tem que evitar dar ela. A gente viu que a pipoca é um alimento pobre nutricionalmente falando, tá? Então tem outros alimentos muito melhores que pipoca. E um deles é a maçã. E eu vou deixar um card aqui para você acessar em que a gente responde a seguinte pergunta: cachorro pode comer maçã? Então lá você, além de saber se o cachorro pode ou não comer, você vai saber os benefícios nutricionais da maçã, tá? O que a maçã tem de nutriente que faz bem para o seu animal e para a gente também. Então, em vez de você dar uma pipoca, dá
pedacinho de maçã pro cachorro é melhor. Mas a pipoca, mais uma vez lembrando, ela é preparada do modo certo e dada pouca quantidade ou de modo esporádico, não vai causar malefício pro seu cachorro. E galera, agora que a gente sabe que pipoca pode ser dada, mas dependendo do modo de preparo, e que de preferência a gente tem que evitar esse alimento e dar ele em pouca quantidade ou de modo esporádico, se mesmo assim você quiser dar pipoca para o seu cachorro, a gente vai ensinar como você faz para preparar esse alimento. Se você quiser fazer pipoca para o seu cachorro, você deve evitar temperos e também deve evitar gordura. Óleo, manteiga, sal ou qualquer outro tipo de tempero e açúcar você deve evitar. A gente indica não utilizar. Se for utilizar óleo, o que você faz? Você utiliza um filetinho de óleo, tá? E coloca e faz a pipoca normalmente. Ou então você segue nossa recomendação, utiliza sem óleo, tá? Ou então coloca um pouquinho de água substituindo o óleo. A desvantagem é que vai queimar, vai ter milho de pipoca que vai ficar preto. E a vantagem é que se torna um alimento mais saudável. Uma outra estratégia para você fazer o milho de pipoca estourar sem utilizar água ou mesmo óleo, seria você colocar ele dentro de um saquinho de pão, por exemplo, né? A quantidade de milho de pipoca que você quer que estoura e colocar na panela. Mas lembrando mais uma vez, vai demorar mais para você fazer, vai dar mais piruá, que é aquela pipoca que não estoura, fica no fundo da panela, e também vai queimar algumas pipocas. Então, quando você abrir, vai dar aquele cheiro de queimado. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente recomenda, sim, dar pipoca para cachorro, mas nessas condições de preparo e que mesmo assim exige cuidado, já que não pode dar em grande quantidade, tem que ser dado de modo esporádico. O que mais a gente recomenda mesmo é você utilizar outros alimentos para substituir a pipoca. Então, quando você está comendo pipoca, em vez de você dar a sua pipoca que tem gordura e sal para o animal, dá outros tipos de snacks. É só você acessar a nossa playlist de nutrição para cachorro que você vai saber todos os alimentos que podem ser dados para cão, beleza? Mas a pipoca preparada de modo adequado pode sim ser dada. Então espero que vocês tenham gostado e lembrando que toda semana tem vídeo novo aqui e se inscreve para você não perder na dica de nada. Um forte abraço para todo mundo. Tchau!